Gente, sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. Pra começar, eu quero dizer que eu sou pai de cachorro. E a gente tá com uma galera aqui. Eu não faço parte desse grupo, mas alguém tem que ficar aqui nesse meio pra tentar colocar ordem na bagaça. Mas a gente tá com uma galera aqui de pais, novos pais, futuros pais. Queria pedir que eles se apresentassem e tentassem dizer uma coisa só que eles sentem falta de antes da paternidade. Eu sou o Daniel, sou pai do Jonathan e da Sofia, e eu tenho saudade da liberdade. O cara já jogou lá em cima, hein? Liberdade. Eu sou o Vitor Thiago, ou Alquinho. A minha filha é a Olivia, ainda está na barriga, então eu tenho saudade de tudo que a gente não viveu ainda. Ai, que lindo! Eu sou o Moica, vulgo Felipe, pai do Daniel, e o Gabriel que vai chegar ainda. Eu tenho saudade de acordar sozinho, né? Sem alguém pulando em mim, subindo na cama. Meu nome é Lucas e eu tenho saudade de dormir uma noite inteira, completa. 8 horas de sono, 9 horas de sono seguido. Ele disse que ele acordava 7 vezes, né? 7, 6, agora tá acordando menos. Eu já tô ligando pra pediatra dele pra pedir, sei lá, me dar Gadernal, me dar, sei lá, um remédio desse aí pra dar pra ele, pra dar um gabalon. Dosezinha de vodka antes de dormir ajuda. Cloroquina vai bem, viu? Cloroquina vai bem demais. Pode usar. Meu nome é Lucas Vanoni, sou conhecido como Xambinho e sou pai do Vicente. Eu tenho saudade de fazer qualquer plano e eles darem certo. Meu nome é Marcelo, sou pai do Heitor e do Pietro. E eu tenho saudade de usar o banheiro sem que nenhum dos dois bata na porta e diga: pai, quero cagar, pai, quero mijar. É impossível. Bom, então, eu sou o Valdemar, cara, pai do Arthur. E o que eu tenho saudade é de quando eu limpava só o meu traseiro, não precisava limpar o dele também. Gente, é isso aí, a gente tá com essa galera aqui fazendo esse especial do Dia dos Pais. Talvez não o que você esperava ouvir, mas é o que a gente pode oferecer, né? Com esse grupo que tá aqui hoje. Mas a gente tá aqui com o Alquinho, que ele, na verdade, ele ainda não tem a prática, né? De ter a criança nas mãos. Mas todos os outros já são pais aqui, alguns recentemente, né? Como o Val e o Xambinho. E a gente vai contar um pouquinho dessa vida maravilhosa que é ser pai, né? Eu acho que o nosso objetivo até o final do podcast é não assustar o Alquinho. E aí lá no final a gente pergunta pra ele se ele tá assustado ou não. Eu acho que esse é o objetivo. Não, já foi. Já foi? Já foi. Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ter... Assim, desde que eu me lembro, o meu sonho era ter uma família. Assim, uma mulher e filhos, mais de um, pelo menos 2. Eu sempre quis ter, eu sempre olhava no futuro querendo ter isso. Quando eu comecei a namorar a Larissa e nós ficamos noivos, nós planejávamos construir isso, mas aí as coisas aconteceram um pouco mais rápido do que a gente planejou, então eu não vou falar que a gente planejou, então mudei de ideia nem nada, mas aconteceram um pouco rápido demais. Então a gente já casei com a Larissa grávida de 3 meses, então desde que eu me lembro da minha vida de casado, eu tenho um filho comigo. Pra quem tá ouvindo, o Jonathan, meu primeiro filho, tem 10 anos. Vai fazer 10 esse ano, vai fazer 10 em novembro, e a Sofia tem 5. O Daniel é o que tem filho há mais tempo aqui, né? E depois, quem que é? É o Moica ou é o Marcelo? Acho que é o Marcelo. É o Heitor de 2015. Julho de 2015. Eu estava no dia que o Heitor chegou ao mundo, mas não no hospital, né, Marcelo? A gente tinha ido fazer algumas coisas em Minas e foi dormir na casa do Marcelo e da Tati. E a Tati com uma barriga gigantesca já. E a Aline brincou, vai nascer hoje e tal. Quando foi de madrugada, a bolsa estoura, a gente dormindo na sala, vê a Tati correndo pro banheiro.
Achou que ela tava mijada, ela achou que tava mijada. Eu falei, mano, sua bolsa estourou. Ela, não, eu fiz xixi. Eu falei, como assim você fez xixi? Você tá grávida? Fiz um xixi Tudo assim, isso né? de xixi? 12 litros de água tá saindo aqui, né? Exatamente. Aproveita então, Marcelo, e fala aí como foi pra você, sempre quis ter, como é isso aí. Olha, eu sempre quis ser pai, ter mais um ou mais filhos. E o Pietro veio em seguida, assim, o Pietro a gente não tava esperando mesmo, né? A Tati saiu de uma gestação o Heitor tava com 1 ano já, e ela desmamando o Heitor ainda, e aí, de repente, fica grávida do Pietro, né? E aí, estamos aí, já há 5 anos sem parar, cuidando de crianças. Mano, eu sempre quis ser pai. E o Dani veio num momento, assim, bem importante pra mim, pra Ju, que a gente tava saindo das escolas que a gente dava aula, a gente tava caindo... a gente é missionário, né, em tempo integral. Tipo assim, bem na época, foi tudo ao mesmo tempo, né? Melhor momento. Foi muita novidade. Nossa, mano! Cara, é muito doido você pensar isso, né? Um amigo meu falou isso na época que a Ju tava grávida, ele falou assim, cara, a minha esposa teve filho, aí a gente chegou em casa, um olhou pra cara do outro e falou assim, esses médicos são malucos! Colocar esse bebê recém-nascido na mão da gente? É meio isso, sabe? Tipo, você fala, cara, sou pai agora, nossa, mano. E não cai a ficha, né? A gente acompanha na gestação, mas nossa, cara, demora muito pra cair a ficha. Cai a ficha quando, assim? O meu caiu quando eu peguei o Dani no colo. Quando eu peguei na mão, assim, que a enfermeira ainda tinha acabado de nascer, tal, limpou ele, daí eu falei assim, você quer pegar, pai? Eu já mostrou pra Ju, eu falei, quero. Quando eu peguei, eu falei, vixe, mano, sabe? Ferrou. Nossa! Pra mim também foi a mesma coisa. Foi quando eu peguei o Vicente no colo também, só que parece que até hoje, assim, alguém vai vir buscar ele, sabe? Deixaram um adolescente cuidando da criança, sabe? Parece que eu nunca fiquei preparado pra ter um filho, assim, mas foi bem nesse momento também. Isso que o Mônica falou é muito verdade, assim, eu fico pensando assim, mas eu penso em relação a Deus, eu falei, cara, como é que Deus deixou eu cuidar do Noah? Como é que... Caramba, corajoso pra caramba, né? Porque, assim, mas assim, a ficha caiu, foi na hora que, né, abriu o beiço, né, na barriga da Nemaida, aí puxa, já nasceu enorme pra caramba, compridão, aí sai, né, bota no ladinho pra pesar, não é isso? A pediatra vai junto. Isso que vai pesar, que a pediatra vai, pai, vem aqui pra se acompanhar. Ela falou, pai, vem aqui. Aí... Olha, tá ali, filho. Aí sentiu. Teve outro momento pra mim também, que foi bem marcante, que foi a saída do hospital, assim. Que enquanto você tá no hospital, tem as enfermeiras cuidando e tal, mas aí quando tu vai sair, é contigo, né? Não vai ter enfermeira nenhuma em casa. E aí eu acho que pra mim foi bem marcante esse momento também. Chaves, praticamente você olha pra trás, assim, no retrovisor do carro, a enfermeira ficando no hospital, e você chorando, né? Aquela música de fundo. Pega o filho a primeira vez, você fala, mano, essa vida tá dependendo de mim completamente, assim. Aí você olha e fala, sabe que essa criança não tem força pra fazer nada. Então sou eu que tenho que prover pra ela alguma coisa. E nessa hora dá aquele estalo. E a hora que chega em casa o primeiro banho, pelo menos eu que dei o primeiro banho no Jonathan Aliás, eu que dei banho no Jonathan e na Sofia durante muito tempo, quando eles eram bebês, porque a Larissa tinha medo. Então, naquele banho ali, o primeiro banho das crianças, assim, você fala, nossa, olha, se eu derrubar aqui, acabou, né, a vida da criança. Porque, pra mim, sempre foi um momento muito gostoso. E naquela hora ali, você fala, agora mudou pra sempre. Agora daqui pra frente é outra coisa. Ô Alquinho, você que ainda não teve essa sensação, como é que tá isso na sua cabeça, de ver a Aline grávida, e aí? O que você sente, né? É estranho, muitas vezes eu esqueço. Não fica pensando, né? Já tá grávida, tem um bebê ali na barriga. Não, é normal, convívio normal e tudo mais. De vez em quando eu lembro, aí coloco a mão na barriga, tento conversar, porque também é muito difícil conversar, né? Eu não sei se vocês já esqueceram isso, porque agora vocês podem conversar com as crianças e elas sorriem e tudo mais. Mas tá lá dentro, e às vezes chuta, às vezes não, e... Mas que você já tá, tipo, se conscientizando disso, alguma coisa assim? Na hora que a Aline falou que tava grávida, eu já fiquei pensando, como é que eu vou arrumar dinheiro, cara? Cara, eu acho que esse é o primeiro pensamento que permeia, vamos usar essa palavra, que permeia a nossa mente, cara. E eu não descobri ainda, É isso que eu ia perguntar, é o primeiro pensamento, mas eu tenho a impressão que esse pensamento nunca sai, né?
É pra sempre. Nunca sai. Cada dia fica pior. Tipo, aí falando, não te avisei, você não vai ter mesmo. Você não vai ter mesmo. Cada dia pior. Mas eu tenho uma pergunta pra você, Alquinho. A Pérez continua a mesma depois de grávida? Aí. Casamento Momento de Las risco, Vegas, né? O que acontece no podcast fica no podcast. Olha, ela continua a mesma, mas dormindo mais e comendo mais. Acho que é. Eu pergunto isso porque, assim, a Larissa na gravidez, ela parecia... sabe o Minion roxo, gente? Os filhos, eles sempre dormiram bem e tal, nunca deram muito trabalho. Assim, trabalho de criança, cocô, xixi, fome, chorar, essas coisas. Mas, graças a Deus, a gente sempre dormiu bem. Então, mas assim, na gravidez da Larissa foi punk, as duas vezes. Do Jonathan foi pior, mas da Sofia foi um pouquinho melhor. Xambinho, a Amanda deve ter sido meio braba também, não? Amanda era bem braba. Esse Amanda e essa respiração, só diz isso, eu cara. tenho um pouco de medo de falar alguma coisa aqui, porque eu sei que ela vai ouvir depois. Mas ela era bem brava. Cara, a Monique também, ela ficou mais difícil também, cara. Vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem, muda o nome, fala o nome de outra pessoa, como se fosse a história do seu amigo. A Joana, entendeu? O amigo meu chamado Rodney, ele tinha uma esposa chamada Sheila, e a Sheila, ela ficou mais difícil. Mas eu acho que isso, mas assim, isso é o natural mesmo. As mulheres ficam porque tá passando por muita mudança, né, cara? É hormônio, né? É muito hormônio e tal. Contrariando todas as expectativas sobre minha esposa, ela não foi uma grávida muito difícil, cara. No início, logo quando Noah nasceu, que ela ficou mais melancólica e tal, logo no primeiro mês, assim. Mas na gravidez foi de boa. Comia pra caramba e dormia, mas da revertéria, assim, tipo, de alteração de humor e tal, tranquilo. Não sei porque eu já tô acostumado do jeito que ela é. Mas assim, cara, foi de boa, foi tranquilo mesmo, assim, em relação a isso. Até falando sobre isso... Você tá falando da Sheila? Eu tô falando da Sheila, desculpa, a Sheila. A Sheila, no caso... Nossa, a Sheila, ela vai muito me bater, cara. Assim, a Monique, né, ela todo mundo conhece ela aqui, sabe que ela é uma menina decidida, né, o pessoal até fala, parece até um pouco mais séria, o Dani brinca, né, bastante, né, parece que até mais séria e tudo mais, mas ela mudou para o oposto, então aquela coisa, ela raramente chora e tudo mais, então ela ficou muito chorona na gravidez. Nos picos de hormônio dela, ela agia totalmente o oposto, então ela chorava mais, parecia ser mais dependente de mim e tal, entendeu? Era assim, com a Monique, com a Sheila, no caso. Seu amigo te falou isso, né, seu amigo? O amigo falou assim, Val, a Sheila... E o difícil é adivinhar o que fazer, né? Porque esse é o mais difícil, não é que elas só tão difíceis, né? Como é que a gente vai agir diante delas? E talvez elas não saibam direito também, né? Não sabe? Olha, Estevam, vou te contar uma coisa engraçada. Uma vez a Monique foi conversar comigo assim, aí tipo, era um assunto do trabalho e não era nada. Era tipo, nada. Ela só foi contar o que aconteceu no trabalho. E aí ela começou a chorar. E aí eu, né, homem, ou pelo menos a gente tem aquela coisa, cara, não precisa chorar por causa disso, né? Aí ela virou e falou assim, eu não posso chorar, me deixa chorar, eu só posso chorar com você, cara. Aí ela falou assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu nem queria estar chorando, eu tô chorando, me deixa. Aí eu falei, opa, entendi, é a gravidez e tal. E é isso mesmo, isso que aconteceu. Um amigo meu falou assim, olha, fique preparado, sua mulher vai ficar meio louca e o que você fizer, você está errado. Poxa, é um resumo incrível. Assim, brincadeiras à parte. A Ju ficou muito sensível. E a Ju, vocês conhecem, ela sempre foi muito de fazer as coisas, proativa, ela ficou mais ainda. Então, assim, eu tinha que meio que correr atrás dela e falar, não, peraí, mano, não precisa fazer isso agora não, peraí, deixa que eu faço. Nossa, o temperamento da Ju não mudou muito também, não. Mas, cara, ela ficou muito, muito sensível. E a gente fica por trás, né, cara, remediando, correndo e tal, né? A gente fica tentando lidar com tudo isso, cara, e é novo pra gente, porque, querendo ou não, eu tava já 8 anos casado com ela, aí tive o Arthur. Você já tá habituado com uma pessoa. Tem até rotina, e é outra né? pessoa, cara. Aí você tem que se habituar tudo de novo. A minha pergunta pra vocês volta do normal depois?
Jamais. Daniel ficou em silêncio. Não, a Larissa voltou ao normal. Voltou. Demorou, não é na hora que nasce a criança. Até porque depois que a criança nasce, a mãe, acho que tem os hormônios dão aquela caída de repente, né? Então a mãe fica mais emotiva e chora por qualquer coisa e fica arrependida de várias coisas. Mas depois volta ao normal, depois volta. Quando você tem uma rotina com a criança, você e sua esposa, a família tem uma rotina, fica tudo mais fácil. Pelo menos falando da minha experiência. Porque você já sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas. Você já... daqui um tempo... Até a criança entra naquela rotina. Ela começa a fazer cocô sempre meio que nos mesmos horários. Ela sabe a hora que ela vai tomar banho, então ela começa a ficar mais chatinha, porque ela sabe que vai dormir. Aí essas coisas elas vão melhorando com o tempo. Ô, Marcelo, e você? Eu era a única complicação das gestações, na verdade. Os bebês causaram algum problema pra sua esposa? Não, mas eu causei muitos. A gente brincou no início, né, essa questão, dado que você sente falta, mas a vida muda completamente. E a pergunta de verdade é, vocês realmente sentem falta da vida antes, né? Porque eu acho que não, né? É muito louco, cara. Assim, essa pergunta é muito louca. Se você for parar pra analisar, porque... Primeiro, dando um exemplo, né? Às vezes você tá tão imerso na questão, principalmente quando é recém-nascido, de cuidar e tal, né? É fralda, muita fralda. É mamar e dormir, aquela coisa e tal, né? E você tá tão imerso que às vezes você fala assim, caraca, velho, isso aqui não é pra mim. Às vezes você pensa assim, né? Você tem esse pensamento, meu, isso aqui... sei lá, cara, será que um dia muda, tal. E aí, rolou uns dias, assim, que a Monique falou assim, ó, meu, vai buscar alguma coisa lá na rua, vai buscar um lanche, cara, aí eu peguei a sancheta, andei com uma liberdade que eu nunca tinha visto, né, cara, e andei assim, 50 na Anchieta, os caras buzinando aqui, assim, cara, pra sair da frente e tal, mas assim, quando eu tava lá comprando, verdade que eu fiquei um tempo fora, e aí, tipo, dá aquela desopilada, mas aí eu comecei a falar, mano, saudade de estar lá com eles. Então, é uma coisa muito doida, porque você, imerso na situação, você às vezes fica um pouco sobrecarregado, ou pensando, caramba, tal. Mas quando você sai um pouco, espalha um pouco, você vê que aquilo ali é o lugar que você quer estar, cara. E é o que eu queria com a Monique. Quando a gente fala assim, saudade da infância, talvez essa saudade seja por causa que eu não tinha preocupação de pagar boleto. Mas eu sei que cada fase da minha vida eu vivi bem. Então, a minha infância, eu brinquei muito, joguei muita bola, vivi bastante. A minha adolescência também, a minha juventude também com a Monique. Então, cada fase, talvez você olhe para trás e fale assim, saudade de não ter a preocupação, mas eu não queria voltar. A mesma coisa com o filho. Talvez eu tenha saudade de poder maratonar uma série até as 3 da manhã. Mas o momento que eu estou agora, eu estou muito feliz e realizado, entendeu? Então é isso, você acaba olhando... E deu muita saudade, foi isso que aconteceu comigo, quando eu saí 10 minutos para buscar um lanche na rua e voltei. No meu caso, por exemplo, com as crianças grandes, Johnny quase 10, a Sofia 5, eu não vejo minha vida sem eles mais. Por exemplo, a Sofia tem 5, ela é mais nova. Eu não lembro da minha vida antes da Sofia, assim. Outro dia eu tava lembrando de uma viagem que eu fiz com a Larissa. Eu não tinha a Sofia, eu só tinha o Jonathan. Eu parei pra pensar, falei, nossa, a Sofia não tava nessa viagem. Que engraçado. Porque hoje tudo que a gente faz, e ainda mais como a gente mora fora e é só a gente, agora o Estevão e a Aline moram perto da gente. Mas até então era só a gente e meio que a gente fazia tudo só nós, né? Então, você lembrar das coisas, por exemplo, lembrar das coisas sem a Sofia ou lembrar das coisas sem o Jonathan, pra mim é quase impossível, acho que lembrar alguma coisa assim, o Jonathan e a Sofia. Ainda mais como a Larissa a gente casou grávidos, eu não lembro alguma época do meu casamento, da minha vida, né, com a Larissa, de não ter uma criança, de não ter um filho perto. E eu não consigo nem ter saudade dessa época. Eu concordo com os dois pais aí, o Dani e o Val, que falaram sobre... A gente não consegue desassociar mais. A gente não consegue desconectar mais a nossa história a gente não consegue ver mais a nossa família, tipo, é só eu e a Tati, por exemplo. A gente não consegue mais. Os meninos são parte indissociável, assim, sabe? Depois que
pai, eu passei a entender com mais profundidade, eu não diria completamente, mas com mais profundidade o que é o amor de Deus pelo ser humano. Caraca, Marcelo, obrigado. Eu achei que era só pra mim isso. Outro dia eu tava num grupo da igreja aqui, só de homens, e a gente tava falando isso, e teve uma hora que eu comentei isso. Vocês falaram, né, isso, da questão do primeiro impacto, quando você recebe a criança nos seus braços e você fala, e agora o que eu vou fazer com esse ser humano? E você vê que a gente, quando a nossa natureza é tão frágil e tão pequena diante do que Deus criou, da grandeza da criação, do que Deus significa, que você é como se você fosse um bebê recém-nascido, cara. Você olha para aquele ser com tanto amor e com um instinto de proteção tão grande que você faria qualquer coisa para que aquele ser fosse feliz e, sabe, você abriria mão de qualquer coisa. É incrível, assim, é um sentimento que não é inexplicável. Isso fez todo sentido pra mim também, todo, mas principalmente, assim, eu lembro logo quando o Noah nasceu, as pessoas perguntaram isso pra mim, aí eu falei, não sei responder porque eu tô meio confuso ainda, mas a partir do momento que o Noah foi crescendo, e na fase que ele tá agora, por exemplo, quer botar a mão no ventilador, quer abrir o vaso e botar a mão pra pegar merda no vaso, essas coisas, e toda hora você fica falando, não. Você pode dar descarga. Não, exatamente. Aí você fica assim, Noah, desce daí, Noah, sai daí. Aí eu viro para ele e falo, caramba, eu falo não pra ele o tempo todo. O tempo todo eu tô falando pra ele, cara, desce daí. E é 20 vezes, em uma hora você fala 50 vezes. Eu falei, cara, Deus faz isso com a gente. Deus fez isso com a gente o tempo todo, cara. A paciência que eu preciso ter com o meu filho e que eu tenho e muitas vezes me falta, Deus tem com a gente, cara. Aí você dá muito valor a Deus, né? Aí você fala, Deus, eu te entendo. Cara, que trabalho que eu dou pra Deus, meu irmão. Olha só, que teste que eu é bem isso mesmo, sabe? Você conseguir ver isso. É muito claro essa questão depois que... Eu acho que Deus lá em cima chegou e falou assim, eu vou mandar um Noah pro Lucas pra ele aprender. Ele vai ver o que é bom pra tosse. Tem a galera que conhece, que viu ele pessoalmente, ele é saci, cara. Ele é virado um samurai. Aí todo mundo fala, por que será, né? Eu fui Neymar com calminhos, né? Aí eu viro pra minha mãe e falo assim, mãe, eu não era assim desse jeito não, sei lá. Não, você não era assim não. Você era super calmo. Lógico que você era. Agora você tá vendo o trabalho que você me deu, tipo assim, entendeu? Pô, você coloca o teu lugar aqui, cara. Isso aí faz parte da vida da criação, né? A galera mais velha aí, pra poder dizer que é isso aí mesmo. Todo dia é um não. Por exemplo, eu tô no trabalho, cara. Eu chego no trabalho, cara, eu chego em casa, eu entro em casa, eu olho pra ele, Noah, desce. Caraca, acabei de chegar em casa. Acabei de chegar em casa. Pô, eu quero pegar ele e dar um beijo nele. Mas não, eu olho pra ele e falo, Noah, desce daí. Eu achei que era só eu que chegava em casa. Sai daí, desce, arruma isso, faz isso, faz isso. Aí a gente se sente mal às vezes. Caraca, pô. E desculpa aí os pais de pet, mas nada se compara a quando você chega em casa, antes do corona, né? Quando a gente trabalhava fora, e eu chegava em casa e tinha dia, quando não tinha bronca, eu lembro do Jonathan, o Jonathan vindo me abraçar, papai, vamos brincar. Ou então a Sofia, bebezinha ainda no cadeirão, assim, levantando o bracinho e pedindo colo quando você chega, cara... Tudo bem, quando o cachorro... Você chega, o cachorro faz festa, mas a criança é diferente. Desculpa os pais de pé. E eles não precisam fazer nada, né, mano? Eles não precisam fazer nada pra dar essa alegria pra gente, né, mano? Exato. Não, paga tudo. Todo aquele nervoso que você passou, tudo aquilo. A hora que ele faz aquilo, você fala, tá bom, vale a pena. Cara, isso é um negócio também, voltando ao que o Marcelo falou, da gente entender um pouco de sei lá, como o pessoal fala de atributos de Deus, né? Cara, eu pensava muito isso, às vezes eu vi o Dani no berço, assim, ele tava bem, tava sem dor, tava alimentado, tava dormindo, então isso me fazia feliz pra caramba, sabe? Era um momento muito alegre do meu dia, ver ele bem, ele de boa, sabe? E daí às vezes eu ficava refletindo muito nisso, assim, cara, às vezes a gente, até mesmo por causa da nossa do cristianismo brasileiro, né, muito ativista, muito isso aqui, e parece que assim, ou você tem que fazer de tudo, aí você é um super crente, ou você é um porcaria porque você não faz nada, né, cara, e daí você vê isso, você fala assim, cara, Deus ama a gente, o amor é muito maior, né, do que, eu não consigo comprar esse amor, né, assim como meu filho, ele não tá fazendo nada, cara, até pra se limpar, e não, pessoal come e caga, né? Não consegue fazer nada, né? Tipo, né? Nada, esse ser humano aí não consegue fazer nada. E acrescentando até um exemplo também sobre isso, né? Outra coisa também é quando você
eu tô na fase de tentar dar ritmo pro Arthur, né? A questão de rotina da família, né? Tô aqui ensinando pra ele e tal, e o bebê vem desprogramado, né? Foi uma coisa que eu conversei com o Dani, né? E a gente que é de exatas, velho, mano, computador é if, else e acabou, meu brother. Você ensinou o computador a fazer. A criança, velho, ó, 2 semanas, 3 semanas ensinando, pô, no mesmo horário. E aí, tem dia que o bebê acorda totalmente fora do padrão, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu já ensinei. Né? Não consegue. Impressionante. Consegue. Você ensina, né? E a criança, vamos falar assim, você ensina, até um pouquinho mais velho, né? Você fala pra criança, ó, é assim, 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 não faça dessa forma, tal. E aí ele vai lá e repete, acaba errando. Você não deixa de amar, é óbvio que você vai dar bronca, mas você não deixa de amar, entendeu? É a mesma coisa, eu olho ele lá e falei, aí eu penso comigo, Arthur, eu já te ensinei, e ele tem 2 meses, né? Mas é coisa da nossa cabeça imediatista também, né? Mas assim, falei, eu já te ensinei, criança, que come esse horário, faz esse horário e tal, e aí ele acaba não fazendo, um dia totalmente às avessas, né? Mas você não deixa de amar, sabe? Você não deixa de amar, você ama mais ainda. E esse é o barato da paternidade, eu acho também, né? Que, igual vocês falaram aí, não existe uma receita, você falou, Val, não existe uma receita pronta, né, pra gente ser pai. Então a gente vai aprendendo com os erros, com os acertos, a gente vai aprendendo com essa variação de horário da criança, de acordar, de dormir, de mamar, de cagar na sua mão. Os meninos mijavam na minha cara sempre que eu ia trocar eles. Merecido, então, assim, merecido. Merecido. De errar, né? Imagina. Ou seja, eles fizeram o que muita gente gostaria de fazer, essa é a verdade. Obrigado, Heitor e Pietro. Mas é muito legal isso, cara. A gente aprende muitas lições com a paternidade, né? Mas isso aí, assim, tipo, nascer uma criança, frase clichê que eu vou falar aqui. Mas assim, nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe, cara. Muito clichê. Muito. É clichê, mas é verdade. Não, encaixou, tipo assim, mas é clichêzona. Casal. Encaixou, mas é clichêzona. Eu era só o marido da Nemaida, cara. Agora eu sou o pai do Luan também. Em tudo isso que vocês estão falando, a gente já teve essa conversa com o Jonathan muitas vezes já. Fala, filho, porque às vezes ele pergunta, pai, mas você me ama, mamãe, você me ama? Quando eu faço isso, eu falo, filho, você pode fazer o que você quiser. Eu e a mamãe, a gente vai sempre te amar. Sempre te amar. Você pode sempre contar com a gente. É literalmente isso. Se meu filho um dia fizer uma merda muito grande, é lógico que ele vai ter que, né? Sei lá, se ele assassinar uma pessoa, é lógico que ele vai ter que se ver com a justiça e tudo isso. Mas eu, como pai, eu não vou deixar de amar ele. Ele é meu filho, entendeu? Eu vou dar bronca nele, eu vou me envergonhar pelo que ele fez, sim. Mas eu não vou deixar de amar ele. Ele vai continuar sendo meu filho e eu vou continuar querendo o melhor pra ele, entendeu? Pensando nessa questão do amor incondicional, né? Eu fico pensando no exemplo de Cristo, né? Que Deus deu o filho dele em amor por nós, né? Para ele sacrificou o próprio filho, né? Como é que seria isso para nós, assim? Eu não sei se eu aceitaria, na real. Não, na boa. Eu ia falar, vocês podem morrer tudo aí, que filho é meu aqui. Pra mim, que tô de fora, né, desse grupinho aqui seleto, talvez seja mais fácil falar, mas são coisas que eu sempre converso com a Aline, com base, tipo, na minha vida. Eu fui filho, né? Então, nesse ponto de vista, a gente pode sempre, todos nós podemos falar. Mas tem essa questão, os filhos de vocês ainda são novos, né? E a fase de fazer besteira é uma fase menor comparada com o que vem pela frente. E aí vocês vão ter outros desafios, que é como lidar com as escolhas dos filhos, né, erradas, que é mais ou menos, é Deus que nos ama dessa forma, olhar e falar, não consegue, né, Moisés? Então, de entender que você cria, mas você não faz as escolhas, né? Mas eu tô dizendo as escolhas do dia a dia, eu não tô falando de questão de salvação aqui, porque é complexo, mas dessas escolhas erradas, né, que a gente faz até hoje, mas quando a gente olha pro filho que a gente cria, a gente não quer que ele tome as mesmas decisões ou vá por certos caminhos, né? É isso, cara. Pai é desse jeito, a gente vê dessa maneira. Até, sei lá, o meu filho tem uma cosmovisão diferente da minha, que, sei lá, ele vai virar muçulmano, ou ele
vai ter algum tipo de prática que a Bíblia condena, por exemplo, eu não vou deixar de amar meu filho, cara. Desculpa. Então, assim, embora eu não vou concordar com ele, não necessariamente vou concordar com ele, mas eu jamais vou virar minhas costas para ele, eu jamais vou fechar a porta da minha casa para eles, entendeu? Isso é uma coisa que pra gente é impensável, sabe? Pra mim, por exemplo, é impensável. É engraçado porque a gente ouve tantas histórias de gente que tem problemas e passa por problemas sérios porque tem essa questão da paternidade de casa totalmente destruída, né? E essas pessoas enxergarem Deus como pai é muito difícil. Então fica também uma responsabilidade para vocês de refletirem a paternidade de Deus na vida dos filhos, né? Uma vez eu estava falando com uma psicóloga, ela me falou, né, se eu entendia a relação de Deus, de ver Deus como um pai e tudo isso, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos, né? Então eu não tive pai. E para mim eu nunca tive problema com isso, porque do meu ver, a minha mãe sempre supriu muito bem essa parte, então para mim nunca fez falta disso. Como eu nunca tive pai e hoje eu sou pai, para mim, quando o Jonathan nasceu, foi uma dos meus pensamentos. Eu falei, como é que eu vou fazer? Porque eu não tinha nenhum exemplo do que fazer, o que era certo, o que era legal, o que não era legal. Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para ser um bom pai, né? E eu acredito hoje que eu sou um bom... Lógico que eu não sou perfeito, não existe pai perfeito, todo filho vai pro psicólogo um dia. Uns precisam mais do que outros, mas, né? Exato, mas eu tinha muito isso, né? De tipo, como é que eu vou fazer? Mas o que a gente já falou aqui, quando a criança nasce, você vai vendo o que você tem que fazer, as situações, você meio que fala, não, acho que se eu fizer isso aqui é certo. Putz, não é certo. Então, beleza, isso aqui é o risco do meu caderninho, próxima vez eu vou tentar dessa maneira. Até você achar o jeito certo, né? O Val falou muito aqui que não existe receita para paternidade, e realmente não existe. Se você vai ser pai, Alquinho que tá aqui com a gente, cara, pega o máximo de exemplos que você pode e tenta daqueles exemplos ali fazer um bolo para você. Porque, cara, eu posso vir aqui com 10 maneiras de criar o seu filho e as 10 maneiras ser errada para você, porque seu filho vai reagir de uma maneira completamente diferente nas coisas que eu vou te falar. Os filhos não nascem iguais, né? Então tu vai ter que adaptar essas rotinas, essas questões ao teu filho, né? Então vai depender muito. Os filhos não nascem iguais e quando você tem mais de um filho, você tem certeza de que os filhos não nascem iguais, porque um filho é completamente diferente do outro, mesmo que eles sejam muito parecidos fisicamente. Por exemplo, o Heitor era uma criança extremamente calma, ele demorou um pouco mais para caminhar, para andar, para falar, mas o Pietro já é totalmente espoleta, andou mais rápido, falou mais rápido. Então, assim, é muito diferente de um filho para o outro também, né? Eu acho que, além de tudo isso que foi falado sobre buscar saber as coisas e procurar, né, aprender e tal, para adaptar ao nosso modo, é bom a gente estar aberto a ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, né? Não só a gente buscar os conselhos, mas estar aberto a, quando alguém quiser falar alguma coisa, tipo, tá fazendo isso que eu acho que não deve ser assim, para daí também pesar e ver o quanto tu pode aprender com isso, né? Porque eu vejo que tem vários casais, pelo menos amigos meus aqui, que são muito fechados, assim, né? A ideia é absoluta, amigos, né? Para dar amigos darem pitaco, assim, sabe? Então, acaba que eles têm o jeito deles e ninguém se mete, é isso aí, sabe? Eu concordo com o Xambinho. Só tomem cuidado, vocês que não têm filho, querendo dar conselhos para pessoas que têm filhos. Exato. É muito... Olha, peraí. Assim, ó, eu queria... Você que tá ouvindo esse podcast, que sabe que o Daniel tá dirigindo a palavra a você, porque agora é direto. Não sou eu. Você não tem filho? Você é pai de pet? Não é... gente, eu vou ensinar... O cachorro não é igual a uma criança. Mas e se você põe fralda no cachorro e leva pra passear no carrinho de bebê? E se você faz festa de aniversário pro cachorro? Eu tenho uma história que foi logo quando a gente chegou do hospital com o Vicente, ele era bem pequenininho, e aí aquela coisa de não saber trocar fralda e tal, né? Aí põe no quarto ali, no trocador. Cara, ele teve... Eu não sei o que deram no hospital pra ele, mas foi uma bosta explosiva, assim.
E a gente tirou a fralda, cara. Tirou a fralda, assim, quando abriu pra trocar, ele soltou um. E aí veio bosta, veio pum, veio tudo junto. Foi, cara, tinha merda no teto do quarto, na janela, no chão. Cara, foi muito louco. Aí você olha pra uma criança tão pequena e fala, como pode sair tanta merda de um ser desse? É que tem esse poder todo. Deve Deu ser um 2 dias remédio. depois a gente tava achando lugar pra limpar ainda. Eu gosto disso, aconteceu isso quando, por exemplo, nossa, o garoto tá fedendo. Aí eu já sei que tá cagado, né? Aí eu deixo os curiosos irem. Mas normalmente vai lá, a tia ou o tio, a avó, mete o dedo na fralda, aí vem o tolete, né? Deixa eu só entender um pouco, Lucas. Então você, o Noah, faz cocô na fralda e você deixa ele cagado pra essa pessoa pôr a mão no cocô dele, é isso? Não sou mau pai. Não é isso. Foi isso que eu entendi. Não todo tempo. Não, de vez em quando só, não tem problema, faz bem pra pele. Exato. Você olha, tu vê que a fralda já tá lá embaixo. Aí tá tipo assim, 9 e pouca da noite. Já é a hora dele tomar banho e coisa. Aí a gente deixa mais uns 5 minutinhos, que não vai fazer mal, né? Vai hidratar a pele. Aí esse tempo, o que acontece? Se alguém cismar de botar o dedo dele pra conferir, tola o dedo na boia. Mas se você é pai e nunca limpou bosta do seu filho, que é aquela bosta que tá até a nuca, o seu dia vai chegar. Fica tranquilo. Vai chegar. Não, cara, esse negócio de bosta agora, o Noah tá fazendo cocô no banho agora. Eu tiro a fralda, eu boto ele em pé, aí daqui a pouco ele abaixa aqui e cai igual um tolete. Eu vou olhar, cara. Pô, cara. Ah, não, aí eu falo com ele, pô, filho, tá de sacanagem. Pô, aí ele olha pra mim, aí ele ri, pega o brinquedo. Exatamente. Na minha casa tinha uma banheira. E ele gostava de ficar, a gente deixava ele na banheira, às vezes brincando um pouquinho e tal. Fica lá brincando com os barquinhos. Jonathan, que é isso? Você fez cocô? Ele. E ele brincando com o cocôzão lá. É bom, né? A criança faz o próprio brinquedo, tá certo. É lúdico. Lúdico é uma boa palavra pra isso. Só fica com a mão suja de bosta mijada na cara e no peito quem bota a mão na massa, né? Então, assim, pra galera aí que é pai aí, cara, não tem jeito. Você não é coadjuvante da maternidade. Você não tá, tipo, quebrando galho dela e tal pra aliviar, não. Você tá sendo pai. Então a parada é essa. Mas até falando uma coisa séria, é porque a gente até ouviu o podcast anterior aí, a Nemaida brincando, falou assim, eu treinei o Lucas, eu ouvi o anterior, ela brincando com isso. E aí quem olha muito, né, e ontem eu fui ver o meu vô que fez o devido isolamento, e eu também, claro, né, deixar claro isso aqui, né, e fui ver o vô lá, mostrar o Arthur pra ele. Aí ele falou assim, não, quem troca a fralda? Aí a Monique falou assim, é o Val, né, só o Val troca. Aí ele falou assim, no meu tempo a gente não fazia isso. E aí parece que tudo, essa nova geração é de pai frouxo, mas não, é de pai que quer participar, cara. De pai que quer participar. Né? E isso é muito importante, né? Porque na minha família e na família da minha esposa, a gente tem exemplos de pais ausentes, né? E aí, depois ele se cobra, tipo, minha filha, ou meu filho, né? Conversa aberta igual conversa com você, conversando com a esposa, né? E aí a esposa fala que é porque eu decidi ser amiga das minhas filhas. Não aquela amiga de igual, né? Que aí pai confunde isso também, né? Outra história também. Pai confunde, acho que é pra ser aquele parceirinho, né? Que anda aqueles amiguinhos. Mas ser um amigo pai, é diferente. É um pai primeiro, mas também ser amigo dele. E aí, tipo, ela falou assim, eu escolhi ser amiga da minha filha, coisa que você não teve aproximação. Então a Monique uma vez conversou comigo e falou assim, amor, se você quiser que ele seja muito próximo de você, que assim como ele dorme nos braços da mãe, porque é muito apegado, teve aquela coisa do útero, você precisa participar muito para ele também ter esse apego a você. Então eu acho que essa é uma grande diferença da geração de pais, agora nossa, aqui nós estamos falando da nossa faixa etária, que querem participar. Não, mas o que o Val tá falando é muito verdade, eu vejo isso de diferente nos meus dois filhos. Porque com o Jonathan, a gente morava no Brasil, então eu trabalhava e na época quando o Jonathan nasceu, eu ainda fazia faculdade. Então eu trabalhava, ia pra faculdade, chegava em casa, o Jonathan tava dormindo, eu ficava com o Jonathan só de sábado e domingo, né? Isso porque eu tinha aula de sábado também de manhã. Então, sábado à tarde e domingo eu ficava com o Jonathan e a Larissa. E essa foi a nossa vida enquanto a gente morava no Brasil. Quando eu vim para os Estados Unidos, a Sofia nasceu,
eu fiquei um tempo desempregado e trabalhando um pouco, trabalhando de casa e tal, algumas coisas. Então, eu participei e fiquei muito mais com a Sofia. A Larissa também tinha aula, então eu ficava muito com a Sofia. Então, eu era muito mais próximo da Sofia, do dia a dia da Sofia. E eu vejo hoje, por exemplo, como a Sofia ela é muito mais grudada comigo na fase que ela tá agora do que o Jonathan era, por exemplo, na fase dele, entendeu? Ela tem uma conexão muito mais... bem diferente, né, dos dois, né? Não que o Jonathan não seja grudado comigo, mas é diferente. Por exemplo, tem coisas que a Sofia me chama e prefere fazer comigo do que com a Larissa, entendeu? É muito disso mesmo. Às vezes, o problema é que a visão teológica nossa, ela tá defasada com a realidade mesmo, né? Porque às vezes você torce o nariz por falar, mas eu perco desfoca um pouco a questão da visão de sacerdote do lar, né? E você não perde e não tem nada a ver sobre, sabe? Aliás, o sacerdote eu acho que tem muito a ver de ajudar, de auxiliar, de estar do lado. Quer ver uma coisa? Eu falei há um tempo atrás aqui no podcast de como muita gente cresce com uma visão distorcida de Deus por causa desse déficit da paternidade que tem em casa. Então você, como sendo um pai presente que cuida do seu filho, você está sim também atuando na formação espiritual daquela criança. O fato de você ser um pai que é o pai que presta, né? Meu pai, para mim, sempre foi um cara sensacional e um exemplo para tudo. Faleceu já tem 7 para 8 anos, quase. E eu sinto falta dele até hoje, por causa dessa relação. E eu sei que eu fui privilegiado, nem todo mundo teve. O Daniel já falou aqui que o pai dele faleceu cedo. E muita gente não tem exemplos bons de paternidade, sabe? E isso não pode ser uma desculpa para você não ser um excelente pai. Para que você busque aprender e entender, principalmente entendendo essa relação de Deus conosco. Mas o que vocês falaram aqui hoje serve também de exemplo para as pessoas. Porque quando a gente é adolescente e jovem, a gente tem alguns conflitos com os nossos pais. A gente não entende a cabeça dos nossos pais não entendem a nossa cabeça. Mas depois que eu me tornei pai, eu aprendi uma grande lição. Eu vejo hoje que meus pais, eles, por mais defeitos e mazelas que eles tiveram durante a vida deles, falta de experiência, de compreensão e tudo mais, em muitas situações, eles fizeram por mim o melhor que eles podiam ter feito para fazer de mim um cidadão de bem, uma pessoa de caráter, e fizeram o melhor que eles podiam ter feito. Então eu sou muito grato aos meus pais por isso, e eu acho que essa é a grande lição que é como eu me vejo. Eu vejo que a gente, como pai, a gente tem que tentar, a gente sempre faz o melhor pelos nossos filhos. A gente nunca vai fazer, nós que somos pais participativos, presentes, a gente sempre vai procurar fazer o melhor para os nossos filhos. Hoje eu vejo isso com muita naturalidade. Poxa, meus pais, eu tive muitos problemas na vida, talvez pelas escolhas que meus pais fizeram, mas eles tentaram dar o melhor para mim. Eu sei que eles fizeram tudo isso pensando no melhor para mim e não em me causar qualquer tipo de dano ou prejuízo, porque eles me amam. E para os meus filhos eu tento passar para eles que embora talvez eu não consiga dar para eles tudo o que eu gostaria de dar e fazer, e com todos os problemas que eu tenho, às vezes de ficar irritado muito facilmente, de se estressar e tudo mais com eles, mas que é justamente isso, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso por eles, tanto na parte espiritual como na parte de disciplina, de conversa, de diálogo, de brincar, sabe? Então eu acho que eu quero que eles cresçam e eles tenham essa visão, poxa, meu pai fez o melhor que ele pôde por nós e nós somos hoje o que somos porque ele tentou fazer o melhor. Eu estou aqui hoje, moro onde eu moro hoje e fiz tudo que eu fiz hoje por causa deles e para eles. O Marcelo, assim como eu, a gente mudou de país, a gente não mora mais no Brasil e eu tenho certeza a vida que meus filhos têm hoje eles não teriam no Brasil. Assim. Não por causa... Eu amo o Brasil, gente. Eu amo o Brasil. Mas as oportunidades que eles têm hoje aqui fora são completamente diferentes. E vocês que são meus amigos, estão aqui comigo, sabem as dificuldades que nós morando fora, e o Marcelo que mora fora também sabe disso,
A gente que mora fora passa muita coisa que a gente nunca pensou em passar na vida. Morando no Brasil, coisas que a gente nunca pensou e isso um dia talvez acontecer. Não, você não tem noção do que é morar aqui fora. Mas eu aguento isso, eu passo por tudo isso para dar o melhor para os meus filhos, para que eles possam ter tudo que eles quiserem na vida, para que eles possam lutar pelo melhor para eles. Então, assim, se eu tô aqui hoje, se eu fiz tudo que eu fiz, se eu vou fazer tudo que eu vou fazer, é para eles e por causa deles. Eu também, assim, um pouco parecido com o Dani, mas não por falecimento, mas meus pais se separaram quando eu também tinha 6 para 4 anos, então eu também nunca tive uma figura masculina, né, de presença e tal. E isso era uma coisa que eu não percebia o como mexia comigo até o momento de eu ter o Dani. De nascer, de falar, putz, e agora? Nossa, o que o Dani falou, assim, resume muito isso. Como eu vou ser pra alguém algo que eu nunca tive, né? Uhum. E, cara, como isso, assim, assim, todos os dias que eu acordo, como eu sou abençoado por Deus ter permitido eu ser pai. Cara, é uma alegria, assim, imensa, assim. Eu me esforço muito pra tentar deixar um mundo melhor pros meus filhos, mas eu quero, ainda mais que eu só tenho 2 meninos, né, o Gabriel vai nascer ainda, mas eu quero de fato que eles sejam homens de Deus, homens íntegros e homens que não conheçam. Uma coisa que eu peguei uma vez muito de um cara que chegou, ele era famoso, pastor e tal, não lembro o nome dele, mas ele falou o seguinte: ele ouvindo o amiguinho dele conversando com o amigo do filho dele, conversando com o filho dele, falou: quem que seu pai é? Ah, meu pai é pastor. E ele ficou todo, né? Nossa, meu pai é pastor, né? E daí o filho dele, daí o amiguinho virou pra ele e falou: ah, seu pai é crente e tal, mas e o Deus de vocês? Quem é o Deus de vocês? Daí o filho dele falou assim: meu Deus é o Deus do meu pai. Só que ele não falou num tom do tipo, olha, não, ele falou tipo assim, é o Deus do meu pai, não meu. Porque ele percebeu que não era presente na vida do filho, né? E isso é uma coisa que eu bato, assim, muito na tecla, assim, de cancelar eventos, dizer não a grandes oportunidades, para ter tempo de qualidade com meu filho. Ter tempo de qualidade com a minha esposa, ter tempo de qualidade agora com o Gabi. Porque, cara, eu não quero abrir mão disso. Eu quero ser pai, assim, o mais tempo, assim, o completo. Até tava brincando com a Ju nesses dias que eu tô tomando mais cuidado com a minha saúde, porque, assim, eu quero ficar mais tempo, máximo de tempo com eles. E como é doido as coisas pequenas que influenciam ele. Então, assim, já finalizando, deixando um recado para ele, as coisas boas que eu influenciei, amém, glória a Deus, mas as coisas de ruim, esquece, passa a régua, eu sou humano, eu sou falho pra caramba, e foca em Jesus, foca na Bíblia que a gente leu junto, que a gente sempre leu junto, sabe? Cara, o mundo tá precisando muito disso, sabe? De pessoas, de homens e mulheres que tenham caráter, que tenham... Não, realmente, eu sigo... Que é muito o que o Marcelo também falou, de tipo, se meu filho fazer algo certo ou errado, o Dani também falou, vai continuar sendo meu filho. Cara, isso é um poder, né? É um atributo de amor incondicional que não tem como você pôr em palavras fora a paternidade, fora a maternidade também, né? O amor incondicional. Eu amo essa bendito menino que tá até me chamando agora lá, sabe? E ele não precisa fazer nada. Precisa amar mais ele, ou menos ele, né? Uhum. E um recado que eu queria deixar finalizando é isso. Meus filhos, né? Cara, vocês não precisam fazer coisas a mais, vocês não precisam ser os melhores de tudo pra serem mais amados por mim, pelo pai de vocês. Eu amo muito vocês, eu sempre vou amar vocês. E eu sempre vou lutar, como o Dani falou, como o Marcelo falou, a gente vai sempre lutar ao máximo pro bem de vocês. Mesmo a gente, às vezes, errando, né? A gente vai lutar ao máximo pra acertar mesmo e fazer vocês felizes mesmo. Quando eu me vi na função de pai, foi algo que mexeu muito comigo, igual eu falei no início, foi essa questão de demonstrar para dentro de casa a paternidade de Deus, né? Isso é algo que pesa muito no dia a dia, no cotidiano. Às vezes a gente fica chateado, a gente fica perturbado com o dia a dia, alguma coisa chateia a gente, aborrece a gente, e, por exemplo, no trabalho. Então, uma coisa que eu pensava assim, eu falei, cara, eu não quero trazer para dentro de casa, para o meu filho, para minha convivência com minha esposa, até algo que me chateou e que me fez mal naquele dia.
Um exemplo, por exemplo, que a gente vai para o trabalho, que a gente trabalha lá e se aborrece, volta para casa, e chega em casa, a gente, de repente, despeja na esposa ou no filho. Cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Até por meu temperamento, não é um temperamento muito fácil de lidar, eu sou um cara, assim, às vezes explosivo e tal. E quando meu filho veio, cara, isso foi algo que mudou muito na minha vida, na minha forma de agir com várias coisas. Por exemplo, no meu trabalho, eu acredito que eu sou um cara melhor hoje por conta da minha relação que eu tenho com meu filho. Eu acho que a minha relação de paternidade, eu e meu filho, me melhorou. Eu sou um cara melhor hoje devido a essa relação que eu tenho de paternidade com meu filho, que eu tenho certeza que foi plantada no meu coração por Deus. Foi algo que eu orava para Deus. Falei, Deus, eu não tenho capacidade de ser um pai aos pés do que meu pai é e ser um pai como o Senhor é. Então eu preciso da capacidade do Senhor. Que o Senhor, de fato, venha me quebrar e eu venha ser alguém relevante para a vida do meu filho. Primeiro recado pro Arthur, meu filho, claro. Filho, eu quero ser para você o seu porto seguro, né? E essa palavra parece, realmente ela é bem clichê essa palavra, mas eu quero usar o exemplo então para ajudar essa palavra com o exemplo do filho pródigo. E independente do erro dele, a primeira coisa que ele pensou eu preciso voltar pro meu pai, eu preciso falar com meu pai. Hoje em dia tem muitas pessoas que quando acertam, elas pensam, eu vou contar pro meu pai, vou falar com meu pai. Mas quando elas erram, elas pensam, cara, meu pai não pode nem morto saber disso, eu não vou contar com meu pai. Hoje é a realidade de muita gente. E esse é o grande erro, porque eu quero que o Arthur, ele primeiramente pense, acertando ou errando, que ele vai vir falar comigo, eu preciso falar com meu pai, sabe? Não aquela coisa de punição, mas ele compartilhar comigo. Eu quero ser esse porto seguro para ele. De erros ou acertos, ele vai falar sempre para mim em primeiro lugar, olha, eu preciso falar com meu pai, independente. E para você que está ouvindo, que você saiba que a paternidade de Deus é seu porto seguro, e independente de acertos e erros, você sinta essa necessidade de compartilhar com seu pai primeiro, e ele vai estar lá para te ouvir, assim como eu vou estar para ouvir o Arthur também. Uma coisa que para mim foi bem importante assim entender na questão da carga que eu trago da minha família e a carga que a Amanda traz da família dela. Então, são criações bem diferentes e toda essa carga vai vir para o mesmo lugar, né? Dessas duas famílias diferentes. E eu acho que a gente precisa achar, para estabelecer um lar, achar o que vai ser a nossa família, sabe? Achar qual que vai ser o nosso estilo de lar, o que a gente vai querer passar para o nosso filho, né? Então, acho que para a gente tem sido bem importante, assim, de se reinventar como casal, assim, cada dia, né? Para poder deixar o Vicente tranquilo e, enfim, nesse nosso lar, assim, né? E, claro, sempre buscando princípios cristãos e tal, mas fazer do nosso jeito, sabe? E o que eu queria deixar também de recado para o Vicente é bem essa questão que o Val falou já, de que ele pode contar comigo sempre, que vai poder contar comigo sempre, e que eu vou errar, eu não vou ser um pai perfeito, mas que, além de ele aprender comigo, que eu também quero aprender com ele, né, todo dia, e que ele pode ser usado por Deus mesmo sendo mais novo e filho, enfim, né, que ele pode ser, sim, usado por Deus na minha vida e fazer diferença na minha vida também. Filha, é o seguinte, eu pretendo ser o melhor pai que eu possa ser, pretendo te dar os melhores conselhos que eu possa dar, trabalhar o máximo que eu puder também para te dar tudo o que eu possa dar, mas eu preciso te lembrar que pode ser que de vez em quando eu me canse e não consiga trabalhar o suficiente, não consiga te dar a atenção suficiente que eu pretendo dar. Pode ser que de vez em quando eu me engane e te dê os conselhos errados. E então, por isso, que você precisa aprender, e eu espero que você aprenda também, a partir de mim, sobre aquele que me ensinou, que é o nosso Pai Eterno, que é Deus. Porque eu posso errar e vou falhar e vou errar,
Mas a gente precisa ter a consciência de que só tem um que não falha e é nele que a gente tem que confiar. A minha palavra vai errar de vez em quando, a dele não erra nunca. Então é claro que você pode confiar no seu pai para poder contar as coisas que você tem para falar, para poder abrir o jogo de vez em quando, para contar comigo para todas as coisas. Mas como eu disse, eu sou falho e pode ser que venha um momento em que eu não esteja. Além de falho, sou mortal. Então que você confie, acima de tudo, no nosso Pai, que também é meu, que é Deus. Você vê, é aí que você vê a diferença do cara que é crente e seminarista, né? Mais gospel que eu. Gente, mas é muito interessante, né? Eu gostei muito de ter ouvido muitas coisas aqui, de ter participado disso, apesar de, como mesmo Daniel não gostando, ser pai de cachorro, né? Mas eu falo isso de propósito, ele sabe. Você deve estar se perguntando aí, você é contra pai de cachorro? Eu sou contra. Totalmente. Mas você também é pai de cachorro. Eu não sou pai do meu cachorro. Meu cachorro é meu cachorro, pô. O Alquinho é pai de vários gatos, já deve ter uns 12 já em casa, né, Alquinho? Que vai achando e vai somando. Eles vão se multiplicando, eles vão aparecendo aqui na rua. E o Xambinho tem o Abel, né, ou o famoso Aboi, né? Que é um gigante aquele cachorro, né? Gigante. Eles já estão amigos, Aboi, o Vicente e o Abel? Não, já são amigos. Não rolou essa amizade. Ainda não tá rolando, rola ciúme ainda, né? É verdade. É assim com os filhos às vezes, né? Mas, gente, obrigado por esse papo. Eu queria puxar o gancho do Alquinho. É muito interessante como a gente também pode ensinar os nossos filhos, também com as imperfeições, né? Para que os filhos olhem para as imperfeições com misericórdia e possam, no Senhor, entender a perfeição. Eu posso dizer que, lógico, tudo que eu sou, onde eu estou, tudo que eu fiz, eu passei, com certeza eu devo ao Senhor, mas depois aos meus pais. E especialmente hoje, que a gente está comemorando o Dia dos Pais, ao meu pai também. Então, o exemplo que ele foi de coisas que ele acertou e coisas que hoje eu posso olhar e falar, não, isso ele errou. Mas, principalmente, no amor, né? Então, eu posso dizer, sem medo, de tudo que eu fiz e as minhas decisões foram muito influenciados por ele e pelo exemplo dele até hoje. Então essa é a responsabilidade que recai sobre vocês, sobre todo mundo que está ouvindo. E principalmente, se eu posso tirar alguma coisa disso tudo, sem querer repetir tudo que vocês falaram, vocês vão errar com toda certeza, né? Como vocês todos falaram, a gente não é perfeito, a gente erra, mas que o amor não falte, né, aos filhos. E é isso. Então esse é o recado, né? E eu falo isso como filho. E às vezes é difícil. Hoje eu tô tranquilo, mas às vezes é difícil a saudade, né? E por causa do impacto que meu pai teve na minha vida. Então, que vocês sejam pais assim também. Viu, gente? E é isso. Valeu. Deus abençoe. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pode falar. Tenham filhos, não tenham medo, tenham filhos. Mas às vezes eu acho que tem gente que não deveria procriar, né? Mas isso é um outro assunto. Mas às vezes depois que procria melhora, ou não. Papai, você